Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e não podemos encerrar o dia sem falar de Marcelo Galhardo, que foi demitido do Al Ittihad e volta a estar livre no mercado. E curioso para ver para onde ele vai agora, se ele vai dar o tão sonhado passo para o futebol europeu ou se ele vai voltar para o futebol sul-americano. Mas, de qualquer maneira, né, quando ele sai do River Plate, né, cria expectativa onde vai Marcelo Galhardo. Eu tenho uma teoria de que havia portas abertas no futebol europeu, mas não nas principais equipes, né? Até porque, assim, olhando para o que a gente tem nas principais equipes, é difícil lembrar assim, de exemplos recentes de técnicos que se destacam bastante no futebol americano e né, no futebol sul-americano, quer dizer, no futebol americano é outro esporte, né? Tem futebol nos Estados Unidos também, né? Mas aí é menos ainda, né, de nomes que se destacam lá, né? Mas você olha para pessoas que se destacam no futebol sul-americano, eu só lembro de um nome que saiu daqui e foi direto para um clube grande, que foi o Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Se tiverem outro nome, né, de técnico que se destacou no futebol sul-americano, indo para a Europa já de cara para um grande, né, para um time que briga por títulos, eu não me recordo, entende? O Manuel Pellegrini teve que ir para o Villarreal antes de ir para, por exemplo, o Real Madrid, depois o Manchester City, ele ainda passa no Málaga. Então, assim, a gente tem toda essa questão. Os técnicos eles têm que subir na hierarquia. Um técnico que eu não gosto, mas já esteve ali, está no momento até em um clube grande, né? É o Pochettino. O cara era do Southampton antes de ir para o Tottenham, do PSG e hoje está no Chelsea, entende? É assim, tem um percurso que você faz até chegar nas principais equipes quando você vem do futebol sul-americano para o europeu, né? E o Galhardo não queria fazer isso. Eu acho que ele sente que o que ele produziu no River Plate é o suficiente para já dar ele um degrau, assim, que ele tenha que pular um degrau. Mas não é assim que eles analisam futebol na Europa. Não à toa não houve essa oportunidade e ele acabou indo para o futebol saudita treinar o Al Ittihad. Teve até a chance de treinar o Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, acho que todos estão nessa equipe. E acho engraçado, né, que o Galhardo, a meu ver, foi o cara que entrou ali com a mentalidade de só encher o bolso, né? Porque trabalhar, né? Eu nem sei se ele fez isso direito, né? Que é um pouco curioso ver, assim, os números do Al Ittihad tão ruins, tantas derrotas feias, né? Se a gente está lembrando de um técnico que fez o que fez no futebol sul-americano, muitos considerando os técnicos mais promissores do mundo, eu não sei o quanto de vontade ele tem de estar no futebol saudita e o quanto de vontade os jogadores têm de estar lá também, falando dos destaques, né? O Benzema, por exemplo, está querendo ir embora, né? Porque não é um lugar que parece agradável de se viver ou agradável de se trabalhar, entende? Estádios assim, muito artificiais, em sua maioria. Isso porque a gente está falando do Al Ittihad, a gente não está falando do Al Hilal, né? Que é diferente, né? O time mais tradicional do país, né? Mas a questão que a gente coloca é isso, né? Tipo, que motivação, além de dinheiro, ele tem para se juntar ao Al Ittihad? Mil vezes, se o cara pensa no futebol, né? Se ele tem aquele amor platônico pelo esporte, né? Mil vezes ficar no River Plate, mil vezes ir para outro clube da América do Sul, entende? Mil vezes ir para um clube secundário europeu e tentar fazer escada, entende? Eu acho que assim, ele tem que tirar o salto alto. O Di Marzio hoje falou que o Milan pode negociar com ele, mas eu não sei até que ponto eu acredito, até porque o Gianluca Di Marzio, outrora uma das fontes mais confiáveis do mundo, ele tem acertado menos, né? Acho que isso também tem que ser dito, né? Hoje, assim, talvez o Di Marzio não seja colocado na primeira escalão de jornalistas mais confiáveis. Eu ainda vou repassar o que ele fala, porque eu ainda acho que ele tem um pouco de credibilidade. Mas a questão que a gente coloca, por exemplo, né, hoje o Ornstein e o Fabrício Romano acabam sendo mais referenciais quando se trata desse tipo de assunto. De qualquer maneira, falando aqui sobre o Galhardo, né? Tipo, o Milan seria bacana para ele? Talvez, mas eu acho assim que vontade ele vai ter para ter? Porque eu acho que no Al Ittihad é um trabalho preguiçoso. Talvez no Milan, por ser o Milan, ele vai estar muito mais motivado, vai poder estrear na Champions, por exemplo. Né? O Milan já está garantido na próxima Champions. Vai treinar um elenco que tem nomes como Rafael Leão, Theo Hernandes, né? O Giroud vai acabar saindo, né? Mas, de qualquer maneira, né? O Milan tem um elenco muito bacana, tem muitos jogadores muito bons, né? Ele tem uma oportunidade de fazer um trabalho bem interessante no campeonato muito competitivo, mas se a porta do Milan não se abre, ele aceitaria, por exemplo, um Vila Real? Eu, se fosse o Vila Real, eu trocava o Marcelino Toral pelo Galhardo, mas foi uma aposta. Eu não sei se vai dar resultados melhores ou não, né? Porque não são nomes ruins que passaram pelo Vila Real. O próprio Marcelino Toral é um técnico que já teve ótimos trabalhos, né? Então, assim, eu fico pensando, né, o que o Galhardo vai aceitar? Se ele vai aceitar voltar para um clube forte do futebol sul-americano,
ou se ele aceita ir para um clube médio no futebol brasileiro, ou se finalmente abre a oportunidade que ele sonha dentro do futebol europeu, de treinar uma equipe de primeiro escalão, uma equipe de elite, um campeonato nacional, pensando obviamente nos principais, né, francês, italiano, né, francês só tem o PSG, né, mas italiano, alemão, espanhol, inglês, entende? Acho que esses são os campeonatos que o Marcelo Galhardo está, né, querendo mirar no futebol europeu. Para mim sempre foi claro, o objetivo dele é futebol europeu, mas não surgiu nenhum time que agradou ele o suficiente, né, que não estivesse numa condição de competir agora, e ele preferiu encher os bolsos dele. Mas eu posso, acho que, ter certeza de que o Marcelo Galhardo ele já tem o dinheiro para sua previdência, já deve estar lá deixando, sei lá, na poupança, na previdência privada, ou no Nubank, não, o Nubank rende bem, né? Tipo, eu não estou recebendo para fazer essa propaganda, mas se eles quiserem me pagar, eu aceito. Então, assim, vamos ver aí o que vai dar. Essa saída do Galhardo do futebol saudita, para onde ele vai, se vai para o futebol europeu, se volta para o futebol sul-americano, mas sem dúvida a gente teve uma situação assim que é meio bizarra, né? Porque ele não teve nenhum momento bom ali no futebol, no momento do futebol Oriente Médio, e no futebol sul-americano tem um trabalho genial, brilhante, o mais marcante que eu me lembro nos últimos anos. Para mim não tem nenhum trabalho mais marcante que esse do Galhardo, mas é isso, né? Esse trabalho mostra quanto que o futebol europeu não está respeitando tanto o futebol sul-americano, né? Mais disso, o Galhardo não consegue vaga num grande europeu após o que ele fez. Quem dirá os que estão aqui nesse momento? E olha que há muitos bons profissionais treinando no futebol sul-americano. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.